Olá pessoal, bem-vindos. Hoje eu quero postar mais um vídeo a respeito de subestações para leigos e trouxe alguns temas aqui: sistema monofásico, sistemas polifásico e sistema trifásico. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses tópicos aí para esclarecer um pouco. Até agora, nos vídeos anteriores, eu tenho falado sobre, basicamente, sobre sistemas monofásicos. Então, hoje eu queria introduzir para vocês outros sistemas, como o sistema polifásico, que necessariamente não precisa ser o sistema trifásico, mas o sistema trifásico é um sistema polifásico. Eu quero apresentar algumas vantagens que esse sistema aqui, sistema trifásico, apresenta em relação ao monofásico e em relação a outros sistemas polifásicos também. Eu quero começar aqui fazendo uma comparação. Não, primeiro eu vou fazer um sistema monofásico. O que seria? Seria um gerador monofásico que é composto de um conjunto de bobina e um eletroímã girante. Esse é um alternador, tá, pessoal? Um alternador monofásico. O que acontece? Nesse sistema eu tenho uma só tensão. Eu só tenho essa tensão aqui. Agora, eu poderia ter um sistema bifásico aqui. Um sistema bifásico onde as duas fases estariam defasadas de 90 graus. Aí seria mais ou menos isso aqui. Os 90 graus físicos aqui se refletiriam nos 90 graus elétricos. Então eu teria algo mais ou menos assim, expondo num gráfico. Aqui eu posso colocar tensão e aqui tempo. Aqui uma onda. E a 90 graus, aqui começa a outra onda. Então isso seria esse sistema aqui, sistema bifásico, onde eu retiro a tensão aqui, eu tenho essa tensão atrasada ou adiantada 90 graus em relação a essa tensão aqui. Para que eu poderia utilizar um sistema como esse? Eu vejo aí uma utilização poderia ser para partida de motores. Ao invés de usar um capacitor de partida, eu uso um sistema desses. E aí eu levo até um motor. E aqui eu teria o rotor aqui, pode ser um motor de indução, onde eu tenho
ferro aqui e cobre ou alumínio, umas barras de alumínio que estão curto-circuitadas por um anel que tem nas duas extremidades. Daria partida no motor, mas veja bem, para eu transmitir isso eu precisaria de quatro cabos. Ou eu poderia utilizar um em comum, posso utilizar um em comum. Esse aqui, vamos dizer, que eu utilizo ele em comum com esse aqui. Então eu ligo ele aqui. E aqui assim. Eu teria que ter 3 cabos para levar até o motor. Então isso não é muito vantajoso. Não tem muitas grandes vantagens aí. Então eu vou apresentar agora para vocês o sistema trifásico e as vantagens do sistema trifásico em relação ao sistema monofásico. No sistema trifásico, a gente teria 3 enrolamentos desculpe a falha no desenho aí, eu não sei desenhar muito bem, mas seriam 3 enrolamentos onde eu defaso eles aqui fisicamente 120 graus um do outro. E isso vai me dar uma defasagem de 120 graus elétricos também. Então lá no gráfico, vou pegar uma outra caneta aqui, peraí. Então no gráfico eu teria, se eu colocar tensão aqui, eu teria uma tensão, aqui a gente divide em 3. Então eu teria algo mais ou menos assim. Eu não tenho as 3 cores, eu podia colocar cada tensão em uma cor para destacar melhor, para vocês reconhecerem. Mas essa seria uma onda, vamos dizer que essa é a fase A, essa aqui é a fase B e essa aqui é a fase C. Só comparando as 3 tensões que eu extraio dessas bobinas aqui. Aqui teria um campo girante aqui, um eletroímã girando, e eu teria 3 tensões
E aí, dependendo da rotação aqui, eu posso ter frequências variadas aí, mas a mesma frequência que for para uma vai ser para as outras duas. Se eu estou num sistema de 60 Hz, a mesma frequência que uma bobina fornecer vai ser das outras duas também. Então vamos falar um pouco na vantagem. A princípio eu não tenho vantagem nenhuma, né, pessoal? Porque eu vou ter que pegar 2 cabos aqui, mais 2, 4, mais 2, 6 cabos. No sistema monofásico eu tenho 2 cabos só. Então, a princípio não teria muita vantagem. A não ser para a partida de motores, que aqui eu consigo fazer um campo girante no motor, motores de indução, motores síncronos também. E nos motores de indução eles partem sem auxílio de nenhum mecanismo, de nenhum enrolamento auxiliar, nada. E eles têm um torque bom na partida. Então esse sistema trifásico ele apresenta essa vantagem aí para indústria, por exemplo, que usa motores muitas vezes pesados, motores de alta potência. Seria bom, mas a desvantagem seria eu preciso levar 6 cabos. E daí então o que se pensou? Vamos fazer uma ligação aqui. Então nós temos 2 tipos de ligação que a gente pode fazer aqui. E esses 2 tipos são chamados uma ligação estrela ou Y, vou botar aqui, ou Y, e a outra ligação triângulo ou delta. Pessoal, como é que funciona essas ligações? Eu vou apagar aqui para simplificar e desenhar de uma nova forma. Então na ligação estrela eu teria uma bobina aqui, a outra bobina aqui e a outra bobina aqui. Vejam que eu faço uma ligação aqui, uma ligação central, e tenho 3 outras extremidades. Essas 3 outras extremidades eu levo para minha carga. Esse aqui seria meu gerador. E aí essas 3 outras extremidades eu levo para minha carga. E aí eu levo esse cabo aqui também do meio, que a gente chama de neutro. Na verdade, esse cabo aqui, esse condutor aqui a gente chama de fase. Esses 3 aqui, 1, 2, 3, 3 fases. A gente pode chamar isso de fase A, esse de fase B e fase C. E esse aqui, o condutor neutro. Lá na carga, eu ligo. Eu posso fazer a ligação estrela também na carga. Aí eu ligo 3 cargas. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. E ligo elas em estrela também. E o neutro eu coloco aqui, ó. Então aí eu tenho o sistema trifásico
com 4 condutores ao invés de 6 condutores, poupei 2 condutores. Mas na verdade, pessoal, o que acontece? As empresas geradoras geram as tensões, os alternadores são trifásicos, os transformadores são trifásicos também, a transmissão toda é trifásica, a distribuição é trifásica, com exceção de alguns casos, que pode ser bifásica ou monofásica até. O consumo, uma boa parte do consumo é trifásico também. Mas o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho esse condutor aqui, esse quarto condutor aqui. Mas se eu tiver a minha carga, se a minha carga for igual nas 3 fases, se eu tiver essa carga igual a essa, se eu tiver, por exemplo, 3 resistores aqui de igual valor, ligados em estrela aí, eu posso eliminar esse condutor aqui, ó. Eu posso eliminar esse condutor sem ter nenhum tipo de avaria, de desequilíbrio nas tensões aqui e nem nas correntes. Então, o que acontece? Eu passo a ter um sistema que ao invés de usar 6 condutores, eu uso a metade, eu uso 3 condutores. E é isso que é usado na transmissão, distribuição, consumo. Agora eu queria fazer uma comparação, pessoal, da seguinte maneira, do sistema monofásico para o sistema trifásico. Digamos que eu tenha aqui uma carga, uma tensão, vamos botar 100 volts aqui, e uma potência, uma carga de potência de 3.000 watts. Esses 3.000 watts eu posso representar aqui, pessoal, distribuir eles em 3 partes. Então eu teria 1.000 watts para cada resistor. Então nesse sistema que é monofásico, eu estou alimentando uma carga de 3.000 watts. E nesse sistema que é trifásico, eu também estou alimentando uma carga que é 3.000 watts. A soma delas é igual a 3.000 watts. E agora vamos falar qual é a vantagem. A primeira vantagem eu já disse, é a alimentação dos motores, que os motores têm mais torque, partem sem enrolamento auxiliar, sem capacitor. Enfim. Agora vamos ver. Com essa carga de 3.000 watts, eu precisaria de uma corrente 3.000 dividido por 100 de 30 amperes. Agora, aqui, qual é a minha corrente aqui nesse condutor aqui? Nos 3, na verdade. A fórmula é a seguinte, pessoal. Potência igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. O que eu quero achar? Corrente. Então vamos isolar a corrente. Então fica corrente igual a potência sobre raiz de 3 vezes tensão. Vamos fazer esse cálculo que é igual a 3.000 watts, né? 3.000 dividido por raiz de 3 vezes 100 volts. 100 volts, que é a tensão que eu tenho entre as fases aqui.
tensão que eu tenho entre as fases é 100 volts. Depois a gente vai falar sobre tensão de o que é tensão de linha e o que é tensão de fase. Mas por enquanto vamos ficar com esse valor aí, 100 volts de tensão de linha. E aqui 100 volts também. Vamos fazer essa conta aqui, pessoal. Qual é a corrente I igual a 3.000 aqui daria uma corrente de 17,32 amperes. Então veja, pessoal, aqui eu tenho uma corrente de 30 amperes, aqui eu tenho uma corrente de 17,32 amperes. Diminuí a minha corrente para ter a mesma potência. Mas aí vocês podem perguntar, mas aqui tu tem 3 condutores e aqui tu tem só 2. Então eu vou fazer uma comparação aqui, pode não ser muito adequada, mas serve para ter uma noção, dar uma esclarecida. Vamos dizer assim, se com 30 amperes, vamos fazer uma regra de 3, inversamente proporcional. Quanto mais eu acrescentar condutores, menor vai ser a corrente. Então vamos dizer aqui, com dois condutores eu tenho 30 amperes. Com 3 condutores eu tenho X amperes. Então eu teria 2x igual a 2 vezes 30. Resolvendo isso, pessoal, eu tenho aliás, pessoal, errei aqui, é 3x e 3 vezes 30, que ela é inversamente, e 2 vezes 30, que ela é inversamente proporcional, 2 vezes 30. Então eu teria 60 dividido por 3 igual a 20. Isso aqui é igual a 20 amperes. Então seria assim, ó, mais ou menos, se eu acrescentasse no sistema monofásico, claro, isso não existe, mas é só para ter uma ideia. Se eu acrescentasse no sistema monofásico mais um condutor, eu teria uma corrente de 20 amperes em cada condutor. Então, para vocês verem aqui, ó, aqui eu tenho 3 condutores já. Ali, se eu acrescentar mais um, ficaria 3, eu teria 20 amperes. Aqui eu tenho 3 condutores e tenho uma corrente menor que 20 amperes. Eu tenho 17,32 amperes. Agora vamos fazer para cá também, para tirar a dúvida. Então deu 20 amperes ali, né? Vamos deixar anotado aqui, 20 amperes. Eu tenho 3 condutores. Aí, com 3 condutores eu tenho 17,32 amperes. Com 2 condutores, qual seria a minha corrente? Então vamos fazer a mesma coisa. 2x
é igual a 3 vezes 17,32. Vou botar esse 20 aqui mais para cima, 20 amperes. Isso seria igual a 3 vezes isso seria igual a 25, vou botar aqui em cima, pessoal, 25,98 amperes. Então quer dizer, se eu reduzisse aqui um condutor, no sistema trifásico, fazendo essa regra de 3, claro, isso não existe, pessoal, é só para dar uma ideia da vantagem do sistema trifásico em relação ao sistema monofásico. Então, se eu diminuísse um condutor, eu teria, com 2 condutores, 25,98 amperes, que é menor do que os 30 amperes que eu tenho no sistema monofásico. Claro, isso não existe, pessoal, eu quero deixar bem claro. Eu só estou fazendo essa regra de 3 para comparar a vantagem, porque aqui não dá para ver claramente, porque eu posso dizer... eu tenho uma corrente menor que 30 amperes, eu tenho 17,32 amperes. Só que aqui eu tenho 3 condutores. Então, se eu tivesse 2, eu teria essa corrente. Ficticiamente, vamos dizer assim, se é que essa palavra existe. Então, pessoal, essa é a vantagem. Eu carrego menos os condutores, eu uso menos metal para transmitir potências aí, para transmitir a energia elétrica. Eu não preciso de tanto metal. Essa é uma grande vantagem do sistema trifásico em relação ao monofásico. Pessoal, agora falando um pouco sobre as tensões. Tensão de linha, pessoal. O que é tensão de linha? Tensão de linha é a tensão entre 2 fases. Tensão de fase é a tensão entre uma fase e o neutro. Como é que eu acho tensão de fase? Eu vou mudar essas tensões aqui, ó. Ao invés de 100 volts, eu vou botar 220 volts. Tensão de linha, 220 volts. Tensão de fase. Qual vai ser a minha tensão de fase aqui? É a tensão entre qualquer fase e o neutro, entre uma fase e o neutro. Pode ser qualquer uma das fases, tá, pessoal? Tensão de fase. Tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, se eu tenho 220 dividido por raiz de 3, eu tenho uma tensão de fase 220 dividido por raiz de 3, eu tenho uma tensão de fase de 127 volts. 127 volts. Não tem casos, pessoal, em que a gente vai na casa de alguém ou na nossa própria casa que eu tenho tanto 110 como 220. Na verdade, eu não tenho 110. Na verdade, eu tenho 220 e 127 volts, que serve como 110. Então, o que eu teria nessa casa? Eu teria pelo menos 2 fases e um neutro.
daí eu formo essas duas tensões, tanto 220 se eu pegar entre duas fases e 127 se eu pegar entre uma fase e o neutro. Mas aí vocês vão me perguntar, mas tu disse que o neutro não vai. Realmente, o neutro ele não percorre o circuito. Mas o que acontece? Lá no transformador que fica perto da nossa casa, lá do poste, o transformador do poste, aí eu já vou colocar qual é a outra ligação, como é que funciona a ligação triângulo. A ligação triângulo é aqui, seria assim, ó. Essa é a ligação triângulo, pessoal. O que acontece na ligação triângulo? A minha tensão de linha é a mesma da minha tensão de fase. O que vai mudar aqui é a minha corrente. A minha corrente de linha é uma. A minha corrente de fase, I de fase, vai ser igual a I de linha dividido por raiz de 3. E onde é que aparecem essas correntes? A corrente de linha aparece aqui, ó, na fase. E a corrente de fase aparece na carga aqui, individualmente. E de fase. Certo, pessoal? E aí, como só foi um parênteses aqui, agora eu queria voltar. Supondo que esse seja um transformador de distribuição que fica lá no poste e ele transforma 13.800 volts em 220, 127, certo? Aqui é o primário dele e ele tem o secundário aqui. Vou botar o secundário para cá. E no secundário aqui, o que eu faço? Eu faço a ligação estrela. E aqui eu extraio as fases. Então, pessoal, veja bem, aqui na ligação estrela não está muito claro, mas eu posso desenhar melhor aqui, ó. Esse seria o que está no secundário, a ligação que está no secundário entre essas três bobinas. Eu ligo o primário em triângulo e o secundário eu ligo em estrela. Então, ó, para o primário eu uso só 3 condutores e no secundário eu uso mais um condutor, que é o condutor neutro. Então eu tenho fase A aqui, fase A, fase B e fase C, e tenho o neutro. Então eu posso ter, se eu tenho essa tensão de 220, 127, eu posso ter aqui 220 entre as fases aqui 220, e aqui entre o neutro e uma das fases eu tenho 127 volts. Certo, pessoal? Então aí é que eu posso ter 220 e 127 na minha casa. Eu posso ligar o chuveiro, ar-condicionado no 220 e posso ligar outros equipamentos como iluminação, outras cargas também, no 127. O que acontece? Quanto maior a minha tensão,
menor vai ser a minha corrente. Por que que é adequado? Por que que é melhor eu ligar um chuveiro no 220? Porque o chuveiro consome muita energia, ele vai ter uma corrente muito elevada. Então se eu coloco ele no 110, a corrente vai ser mais elevada ainda, para ter aquela mesma potência no chuveiro. E aí o que acontece? Eu vou ter que botar a cabo, fio mais grosso lá. Aqui, pessoal, aqui já não é mais 220, porque aqui eu botei como se fosse um trafo, então seria 13.8 aqui, 13.800 volts entre as fases aqui. As linhas de transmissão, os alimentadores, a gente diz que a tensão do alimentador, a tensão de uma linha de transmissão, é a tensão de linha, tá, pessoal? É a tensão entre duas fases. E se a gente quiser calcular a tensão de fase, é só fazer essa continha aqui, ó. Tensão de linha sobre raiz de 3, que dá a tensão de fase. Pessoal, eu acho que eu consegui transmitir um pouco do que são sistemas monofásicos, que a gente já havia falado antes, vinha falando antes já. Sistemas polifásicos, eu dei um exemplo de um sistema bifásico, que não é grande vantagem, e o sistema trifásico. A indústria, comércio também, tudo alimentado com o sistema trifásico. E o que é importante no sistema trifásico é a gente manter um equilíbrio entre as cargas. Então, o que eu ligar na fase A, mais ou menos eu tenho que ligar... O que eu ligar entre a fase A e a B, mais ou menos é o que eu tenho que ligar entre a fase A e a C. E é mais ou menos o que eu tenho que ligar entre a fase B e a C, para ficar uma carga equilibrada, para a gente poder ter esse tipo de sistema com 3 condutores só. E o que eu ligar entre a fase e o neutro, uma fase e o neutro, tem que ser mais ou menos igual ao que eu ligar entre as outras fases e o neutro, para eu ter uma carga equilibrada. Isso é importante, pessoal. Isso é importante. Porque senão eu teria um desequilíbrio de tensões entre uma fase e o neutro e outra fase e o neutro. Teria tensões diferentes aí. Pessoal, eu acho que desses sistemas eu consegui falar um pouco. Sistema polifásico eu mostrei, o sistema bifásico aquele, mas o sistema trifásico ele tem essas vantagens aí que eu falei, e deve ter outras vantagens que eu não estou mencionando agora, talvez porque não me venha a lembrança, ou talvez porque eu não saiba mesmo. Então tá, pessoal. Hoje eu acho que a aula foi curtinha, mas eu acredito que foi bem proveitosa. Então depois, nos próximos vídeos, eu queria mostrar um aspecto mais prático do que tem na subestação, como instrumentos de medida, transformadores de instrumento. Por causa da tensão que é muito alta, a gente usa transformadores de instrumento. Tem uma série de equipamentos para a gente conhecer, de dispositivos para a gente conhecer, e na verdade eu só vou falar um pouco a respeito de cada um por causa da limitação do meu conhecimento também, e porque esse curso, esses vídeos são feitos para pessoas leigas, né, para pessoas que antes não tinham nenhum conhecimento de eletricidade, ou que tinham pouco conhecimento de eletricidade, mas que estão podendo ter a oportunidade de conhecer um pouco agora. Então eu queria agradecer e até o próximo vídeo.